do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Quero aqui trazer uma mensagem da parte do Senhor. Eu espero que venha edificar a sua vida, que venha trazer, que o Senhor venha falar com você nessa hora que estiver ouvindo essa mensagem, amém? Eu quero aqui ler em Números, a mensagem que eu vou compartilhar nessa hora em Números 14, que se encontra no versículo 22, 23 e 24. Vou ler os 3 versículos, que diz assim a palavra do Senhor. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Amém? O texto me chamou muita atenção, todo o texto desse capítulo 14 e o anterior do capítulo 13. Mas o que me chamou mais atenção é o verso 24, que vai falar que Caleb teve um outro espírito, E o tema dessa mensagem de hoje é um espírito perseverante, É um espírito perseverante. O que eu consegui destacar lendo todo esse texto? As características que eu consegui destacar, que eu vi em Caleb. 4 características, que estavam em Caleb, diferente do que estavam naqueles outros homens que não entraram na terra prometida. A primeira característica que eu quero destacar para vocês é a fé, Caleb, ele teve fé de que ele entraria na terra prometida. Quando Deus prometeu, Caleb, com certeza, em nenhum momento ele olhou para a dificuldade, ele olhou para a adversidade que tinha e ele desacreditou no Senhor, E muitas vezes é assim conosco. Nós sabemos que temos promessa de Deus para a nossa vida e quando vem a adversidade, quando vem o dia mau, nós começamos a querer desanimar, querer fraquejar na nossa fé, Por quê? Porque a gente não tem uma fé firmada na rocha, a nossa fé não está enraizada em Deus, porque quando a gente tem uma fé enraizada em Deus, a gente não desvia do nosso propósito, não desvia do nosso caminho. É igual uma árvore enraizada, quando você vê que ela tem mesmo a raiz profunda, pode vir até o vento balançar, Vem uma tempestade, mas não consegue derrubar aquela árvore. Da mesma forma é a nossa fé, quando a gente crê no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas nós não cairemos, A gente não vai ficar prostrado, a gente pode até querer desanimar, mas prostrado nunca, jamais, E a gente não deixar de olhar para o sonho de Deus, para o propósito de Deus para a nossa vida. Então, Caleb teve fé, que ele ia sim conquistar aquela terra prometida, porque foi o Senhor que prometeu, E lá no versículo, na verdade no capítulo 13, capítulo 13, versos 23, vai dizer que aquele povo voltou, depois que Moisés escolheu todos os 12 espias que o Senhor pediu para Moisés escolher, E Moisés falou, vocês vão lá nessa terra, ver se tem, se é uma terra boa, se é uma terra fértil, se tem povo forte ou não, isso e aquilo, E enviou aqueles espias. E os espias foram e viram sim que era uma terra boa, que era uma terra fértil. Lá no 23 vai dizer, depois foram até o vale de Escol, do capítulo 13, verso 23. Depois foram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas,
o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs e figos. Então, o que a gente vê? Tinha sim, né? Era uma terra boa, era uma terra que emanava leite e mel, sim. Né? Eles tiraram a prova, foram lá, levaram até Moisés, depois que eles voltaram, levaram para Moisés e Arão. Tá aqui a prova disso, né? Que lá tem uma terra fértil. Mas o que acontece? E aí eles começaram a falar para Moisés, e cortaram-lhe e disseram, fomos à terra, o verso 23, né, do capítulo 13. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto, né? Com certeza ele chegou ali, ó, tá aqui. Esse é o fruto que tem lá na terra, verdadeiramente mana leite e mel. Deus não mentiu, Deus não tá mentindo, né? Mas, né, eu acho interessante é que eles viram que a terra era boa, que a terra era fértil, mas aí ele fala aqui no verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Né? Eles já mudaram tipo de ideia. Não é uma terra boa sim, mas lá é muito perigoso. Lá a gente não vai conseguir, na mente deles, na visão deles, é que todo esse povo, a terra fortificada, né, cidade fortificada, eles não conseguiriam entrar. Né, com toda aquela fortaleza que tinha naquela cidade, com todo esse povo que tinha naquela cidade, vamos dizer assim, né? Mas o que eu consigo ver aqui no verso 30 do capítulo 13? Então Caleb, mais uma vez, Caleb, né, fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ele. Então aqui a fé de Caleb foi que prevaleceu, né? A fé de Caleb, que ele sabia que se eles fossem, certamente eles iam ter aquela terra por herança. Por quê? Porque o Senhor prometeu, era o Senhor que estava com eles, né? Se foi Deus que mandou, por que desistir? Por que desanimar naquela hora, né? Então, esse é o ponto que eu vi em Caleb, a primeira característica de fé. A segunda característica em Caleb foi a perseverança, né? Perseverança de Caleb. Que a gente vê aqui no verso 14, que vai falar o espírito de Caleb, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito de quê? De perseverança. Ele perseverou em seguir-me, o Senhor dizendo, em seguir-me, né? Então eu levarei a terra em que entrou a sua descendência, possuirá em herança. Então, a perseverança de Caleb, mesmo ele vendo toda aquela dificuldade daquela terra, cidades fortificadas, homens armados, vamos dizer assim, né? Que não podia entrar ali, mas ele perseverou, não, nós não vamos desistir, nós vamos sim no nome do Senhor e a gente vai dar conta, a gente vai conseguir. E muitas vezes na nossa vida a gente começa a fazer uma coisa, a gente começa a fazer planos, né? No começo do ano, vamos dizer assim, a gente fez muito planos, a gente fez nosso caderno dos sonhos, os nossos projetos, nossos sonhos, e aí quando deu lá para março, começou a acontecer tudo que está acontecendo no Brasil, e muita gente está frustrado, muita gente está desanimado, muita gente está com medo, né? Muita gente está fazendo igual aqueles outros espias fizeram, né? Não, a gente não vai conseguir, a gente não vai dar conta. Nossos sonhos não vão ser realizados, os nossos projetos, nossos sonhos não vão ser realizados. Mas eu falo para nós que se os nossos sonhos estiverem pautados na vontade do Senhor, o nosso propósito for caminhar com o Senhor Jesus, não se desviar dos caminhos do Senhor, com certeza nós vamos sim conseguir os nossos sonhos, os nossos projetos, chegar até onde o Senhor quer que nós chegamos.
até o final do ano. Eu creio sim, porque o Senhor foi que nos prometeu. É o Senhor que nos prometeu. Então, o Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E eu creio que se nós continuarmos firmes na presença, nos caminhos do Senhor, obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade dele, honrando a ele, né, com o nosso melhor, o nosso primeiro, né, fazendo a obra do Senhor, com certeza o Senhor, ele vai nos honrar. Amém? A outra característica que eu consegui destacar aqui em Caleb é a obediência. A obediência ao Senhor, a obediência a Deus. Então, se Deus mandou, se Deus falou para ele fazer, como era que era para fazer, Caleb não, nenhum momento ele desistiu, nenhum momento ele pensou em desobedecer a Deus. Como vai dizer aqui no verso 22 do capítulo 14, vai dizer: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. E a gente vê que aqueles outros homens não obedeceram a voz do Senhor, por isso não entraram à terra prometida. E Deus fala: não verão a terra de que seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então, esses homens não obedeceram a Deus, ao ponto que Caleb foi obediente a Deus e continuou firme, né, nos caminhos do Senhor. E outra característica que eu destaquei é a determinação de Caleb, né? A determinação que ele teve para ir avante, seguir avante, mesmo vendo todas as dificuldades. Ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para o que tinha na frente, naquela terra, mas ele seguiu avante, porque ele teve fé, ele teve perseverança, ele foi obediente e ele teve determinação, né? Então, que nesse dia, que todos os dias da nossa vida, nós possamos ter essas características na nossa vida. A gente ter fé, a gente ter perseverança, obediência e determinação em tudo que formos fazer. Principalmente quando a gente for fazer algo para o Senhor, né? Quando a gente abre muita boca e diz: eu sou serva do Senhor, eu sou servo. Mas para obedecer é muito difícil, a gente não quer muitas vezes obedecer os nossos pastores, né? Muitas vezes a gente não quer, a gente só quer servir a Deus sentado numa cadeira, recebendo, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Tudo isso é muito bom, claro, a gente receber é muito bom, mas a gente servir o nosso próximo, né? Quando Jesus veio aqui na terra, Jesus ele serviu, né? Ele não foi só servido, ele serviu, ele veio aqui para nos servir, para servir o próximo, ele lavou os pés do discípulo. Para quê? Para que deixasse o exemplo dele para que nós seguíssemos, né? Hoje, se a gente for falar assim: fulano, lava aqui meus pés, nossa, vai ser um absurdo, né? A pessoa lavar o pé do outro, eu não, deixa de ser folgado, isso e aquilo. Mas Jesus, ele fez, ele lavou os pés dos discípulos para nos deixar exemplo. Não estou querendo dizer que, né, de lavar os pés, mas é de você servir na sua igreja. Você servir, vamos dizer assim, lavando o banheiro, né, limpando a igreja, dando o seu melhor, né, na casa do Senhor, fazendo o seu melhor para o Senhor, amém? Então, essa era a palavra que eu queria deixar aqui. Eu confesso para vocês que Deus, ele, quando me trouxe essa palavra, e eu vi essas características em Caleb, que eu falei: poxa, a gente tem que ser como Caleb, né? Ter fé, perseverança, obediência e determinação. E eu falo que antes de eu gravar esse vídeo que eu tô gravando agora, eu gravei vários outros, porque não tava dando e era uma dificuldade e tudo. E eu gravei um que na hora que eu tava gravando, uma pessoa me ligou e eu pensei: não vai dar nada, né? Eu vou continuar o vídeo. Mas na hora que eu fui rever o vídeo, saiu todo o som do celular, a pessoa me ligando. E aí eu pensei: não, eu não vou mais gravar, eu não vou mais falar nada, não vou mais. E aí eu vi a palavra que eu falei para mim mesma, eu falei: poxa, eu falei sobre fé,
sobre perseverança, sobre obediência, sobre determinação, e agora eu vou querer parar por causa dessa dificuldade. Não, eu vou gravar outro sim. E essa palavra com certeza vai falar ao seu coração, como falou no meu coração, né? Não se feche, abre o seu coração para o Senhor, obedeça, tenha fé, tenha determinação e tenha perseverança em tudo que você vai fazer, amém? Então eu espero que essa palavra te edifique, como edificou a mim, como falou comigo, que mesmo tendo as dificuldades, querendo que eu parasse, mas eu fui, obedeci, tive determinação e tive perseverança. Amém? Então, que possa também edificar você e falar muito ao seu coração. E que você possa compartilhar essa palavra com seus amigos, com seus colegas de escola, do trabalho, né? E que você, se você não for inscrito ainda no nosso canal, nos ajude a levar essa palavra do Senhor a muitas outras pessoas que estão necessitando do Senhor. A gente sabe que tem muita gente precisando de ouvir uma palavra da parte do Senhor. Então, nos ajude, deixa aí seu joinha e se inscreva no nosso canal. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.